Há três instrumentos técnicos fundamentais que vão contribuir para que esta viagem, a primeira circunnavegação do globo terrestre, tenha sucesso. Em primeiro lugar, os navios. A construção naval é fundamental navegar em segurança e os navios são as plataformas que transportam estes homens de um lado para o outro do globo. Em segundo lugar, a cartografia. A cartografia permite um outro olhar sobre o globo, permite a identificação de novas terras, de novas civilizações, de novas culturas e dos locais onde os navios vão aportar. E relacionado com a cartografia, os instrumentos náuticos são fundamentais para a localização em cada passo da navegação destes homens que se encontravam a navegar por espaços que ainda não tinham sido percorridos até ao momento por nenhum navio. É fundamental a cartografia portuguesa nesta altura. É a cartografia mais desenvolvida da época. É a cartografia que incorpora todo o novo conhecimento sobre os continentes, sobre os mares, sobre as correntes, sobre os ventos. Esta cartografia, que se desenvolveu ao longo de 100 anos, permite um novo olhar sobre o globo terrestre e sobre os locais por onde se navega. A cartografia permite apontar com um grau de certeza muito aproximado os locais que eram visitados pelas navegações. Nesta altura, em meados do século XVI, havia de facto uma cartografia portuguesa que tinha incorporado avanços técnicos que mais nenhum outro reino europeu conseguira fazer. E esta cartografia era muito fruto do trabalho de famílias como os Reinel ou os Ribeiro, que trabalhavam de uma forma artesanal as cartas, os mapas, colocando os avanços que se estavam a processar no conhecimento geográfico nas cartas e permitindo assim que a Europa tomasse conhecimento de uma revolução geográfica que estava a acontecer nesta época. A experiência de navegação de Fernão Magalhães é fundamental para esta viagem extraordinária que se inicia em 1519. Magalhães tinha uma experiência de navegação ao longo da carreira da Índia e nos mares do Oriente. Essa experiência colocou-o ao serviço desta expedição. Essa experiência materializava-se em vários domínios, nomeadamente na utilização dos instrumentos náuticos, no conhecimento da cartografia, nas formas de navegar mais seguras. Os instrumentos náuticos são fundamentais para a localização de um navio no mar, para a localização e identificação correta do local onde se está. Por esta altura, fundamentalmente utilizava-se o quadrante, o astrolábio, mas também a agulha de marear, como instrumentos fundamentais para se perceber em que cada ponto da viagem se encontravam os navios. O astrolábio fora uma adaptação portuguesa no final do século XV, uma adaptação do astrolábio plano em astrolábio náutico, que permitiu aos portugueses, com a perda da estrela polar no Equador, socorrerem-se da altura do Sol, associando às leituras dos almanaques e das tabelas solares que transportavam consigo. Esse trabalho foi fundamental entre a associação das medições astronómicas dos astrólogos materializadas nas tabelas solares e a adaptação do astrolábio náutico, que permitiu que as navegações se fizessem com um grau de segurança maior e permitiu, de facto, que ao longo dos séculos XV e XVI fosse possível percorrer as várias partes do globo. Estes instrumentos são fundamentalmente importantes na travessia do Pacífico porque permitem, num mar desconhecido, calcular com algum grau de segurança o local onde se está. Sabe-se que a expedição comandada por Fernão Magalhães transportou quadrantes, astrolábios, agulhas de marear, ampulhetas. São os instrumentos fundamentais para dar algum caráter de segurança a uma navegação por um mar completamente desconhecido. E sabe-se que, de facto, foram efetuadas medições astronómicas em terra com estes instrumentos de navegação, nomeadamente logo à chegada ao Rio de Janeiro e depois em São Julião, no Porto de São Julião. São feitas medições astronómicas pelas conjunções da Lua com outros astros, o cálculo com um grau de certeza muito grande para a época, através da eclipse que se sabe ter acontecido no Porto de São Julião, permitiu
calcular o arco meridiano entre Sevilha e esse local. Na altura, os navegadores estavam na posse de um livro de efemérides, de um almanaque, em que previa as efemérides para um X de anos e naquele ano, naquele mês, àquela hora, soube-se que ia ter lugar um eclipse em que era possível calcular a hora que se daria e que seria avistada em Sevilha esse eclipse. Ora, isto permitiu perceber a que distância a expedição se encontrava da Europa e permitiu calcular, também com um grau de segurança extremamente rigoroso para a época, o caminho que se teria que percorrer para se chegar às Ilhas das Especiarias. Verificou-se, de facto, no local que, afinal, teria que se percorrer uma distância maior que aquela que inicialmente se tinha previsto. E aqui os instrumentos náuticos são fundamentais. Repare-se, à noite podia-se utilizar o quadrante para calcular estas conjunções de astros. Podia-se utilizar igualmente o astrolábio, embora o astrolábio fosse muito mais utilizado para a medição da altura do Sol, numa operação que se denominava pesar o Sol, operação que tinha lugar ao meio-dia solar de cada local, definida em termos náuticos por o ponto ao meio-dia. Neste caso, em concreto, para estas medições astronómicas, o astrolábio náutico, adaptado pelos portugueses, desenvolvido pelos portugueses desde finais do século XV, era fundamental. Mas é preciso não perder de vista que o quadrante que tinha sido utilizado, sobretudo nos primeiros 70 anos das navegações portuguesas, sobretudo para cálculo da altura da polar, porque dava imediatamente a altura e a posição do lugar, o quadrante só foi paulatinamente abandonado a partir do momento em que os portugueses tiveram que recorrer à altura do Sol quando chegaram ao Equador. Mas foi paulatinamente abandonado porque não foi, de facto, colocado de lado efetivamente, porque o quadrante continuou a ser utilizado, embora com menos frequência, nas navegações. Por isso esta expedição, iniciada em 1519 e que culmina com a primeira viagem de circunnavegação, utiliza também o quadrante, o astrolábio, leva ampulhetas para a medição do tempo e aqui temos um fator, de facto, curioso. Não era possível medir com a exatidão o tempo, não havia uma referência a partir do qual se medisse o tempo, não havia uma hora exata, não havia instrumentos que medissem o tempo a partir de um local de referência. E nesta altura a ampulheta colmatava essa lacuna, mas colmatava com alguma dificuldade, porque por vezes o marinheiro adulterava o tempo da ampulheta em face de lhe ser mais propício o tempo que tinha de quarto quando se encontrava a navegar. E isto é curioso porque adulterava o tempo e havia um desfazamento entre o tempo de bordo e o tempo real. E isto aconteceu inúmeras vezes, durante esta viagem aconteceu seguramente, mas repare-se que são uma panóplia de instrumentos que são utilizados na viagem. Não é só o astrolábio náutico, mas também o quadrante, mas também a ampulheta, mas também a agulha magnética. E é do cruzamento da medição destes instrumentos utilizados na náutica por esta altura e que vinham sendo desenvolvidos pelos portugueses que, de facto, os navegadores, durante a expedição comandada por Fernando Magalhães, têm uma percepção mais exata dos locais por onde passavam e em que era necessário obter a posição do lugar. O astrolábio foi um instrumento náutico fundamental para se obter a latitude, sobretudo a sul do Equador. E foi um instrumento depois fundamental para, em mares desconhecidos, se obter com um grande grau de segurança as latitudes dos lugares, a partir do cruzamento e da associação com as tabelas solares que tinham o cálculo da posição do Sol para os vários dias, meses e anos. O astrolábio náutico, desse ponto de vista, é um instrumento náutico fundamental das navegações e, se quisermos associar aos dias de hoje a outro instrumento, associaríamos ao GPS. O astrolábio permitiu uma revolução no cálculo das posições das navegações que se efetuaram pelos diferentes mares do globo. Desse ponto de vista, como referia, o astrolábio é revolucionário para as navegações e está na base, de facto, do conhecimento do globo. Importa também referir que o astrolábio é um produto do estudo e da prática do meio náutico português.
Para o astrolábio concorrem duas dimensões fundamentais do meio náutico português de meados do século XV e que se vai prolongar depois pelo século XVI. A associação entre um grupo de eruditos, astrólogos, que desenvolvem com o seu conhecimento e o seu saber, com base na Antiguidade Clássica, este instrumento de navegação, mas também associando um grupo de homens práticos que navegavam e que tinham um conhecimento empírico das navegações, dos locais por onde os navios aportavam e a forma como no mar se processava as medições astronómicas ou se conhecia a marinharia e o dia-a-dia a bordo. Portanto, estes homens práticos tinham todo esse conhecimento, mas eram pouco cultrados. E o astrolábio é, de facto, um instrumento náutico para onde convergem essas duas dimensões. Uma parte teórica e uma parte prática do meio náutico português. E, de facto, quando a viagem de Fernão de Magalhães se inicia em 1519, 100 anos tinham sido percorridos de acumulação de novos saberes, de novas práticas, e em que o astrolábio aparece no seio desse movimento de evolução dos saberes marítimos, das práticas que permitem um conhecimento muito aproximado daquilo que era o globo e os diversos continentes no início do século XVI. Fernão de Magalhães transporta consigo esta experiência, desde logo porque tinha estado ao serviço da coroa portuguesa em diferentes momentos, quer no norte da África, quer no Oriente, e conhecia perfeitamente o modo como os portugueses navegavam pelo Atlântico, pelo Índico e até, em parte, no Pacífico, quando se chega a Malaca e se explora o que se está para além de Malaca. Ao que tudo indica, Magalhães esteve nessas expedições e, para a sua pessoa, convergem estas práticas, estes saberes, associando as diferentes navegações destes oceanos, o Oceano Atlântico, o Índico e o Pacífico. O Museu de Marinha, neste momento, dispõe da maior coleção de astrolábios em permanência no mundo. Astrolábios de diferentes proveniências. O astrolábio mais antigo que temos exposto é o astrolábio Oveiro, datado de cerca de 1575, mas depois temos outros astrolábios curiosos e que realmente importa ver, apreciar, digamos, ao vivo. A coleção de astrolábios do Museu de Marinha foi iniciada em 1983. Daí para cá, a coleção de astrolábios do Museu de Marinha tem-se vindo a reforçar e neste momento temos 9 astrolábios náuticos expostos e 2 astrolábios planisféricos. Não se deixe, pois, de visitar esta excepcional coleção de astrolábios náuticos, única no mundo, que permite uma percepção sobre a forma como os portugueses navegavam nos séculos XV e XVI e permite perceber, de facto, o contributo português para a primeira idade da globalização.